Pessoal, então nós vimos na aula anterior o quantificador universal. Então atentem bem, é o seguinte, para uma proposição ser verdadeira ou falsa, vai depender de vários detalhes, né? Depende de quê? Depende da sentença aberta, né? Depende do quantificador, se é para todos, se não existe, e depende também do conjunto. Vocês viram, né, na aula anterior, que ao mudar o conjunto dos inteiros para os reais, a proposição mudou de verdadeira para falsa. Tá? Então tem que estar atento a todas as partes, né, da proposição com o quantificador. Então vamos agora ao quantificador existencial. Eu vou utilizar aqui, ó, a parte teórica da página 30. Vejamos aqui no quadro. Quantificador existencial, como eu já falei para vocês, deixa eu colocar aqui novamente. Quantificador existencial. O símbolo do quantificador existencial é esse aqui, né? Ok. Olha, esse símbolo, ele significa, né, existe pelo menos um, existe um. Tem aí na página 30. Existe para algum. Então eu coloquei 4 nomes possíveis. Mas, professor, qual que eu vou usar na prova desses 4 nomes? Olha, você usa o que se mais adequar à frase, tá bom? Então você pode usar qualquer um dos 4, vai ficar certo. Mas algumas vezes uma palavra se encaixa melhor na frase do que outra. Mas significam todos a mesma coisa. Vamos lá agora o seguinte, vamos pegar aqui alguma sentença, a sentença aqui do exemplo 1, no final da página 30. Tem assim, ó, né? Existe X pertencente aos naturais, e a sentença aberta aqui, ó, x ao quadrado é igual a 4. Então, como é que eu leio essa sentença utilizando o quantificador? Pode ser lida assim, ó, tem aí na página 31. Existe pelo menos um x, x pertencente ao conjunto dos naturais, tal que x2 é igual a 4. Tá bom? Ou então, poderia falar assim também, ó. Algum x pertencente aos naturais, tal que x ao quadrado é igual a 4. Tá bom? Vamos lá então. E aí, é verdadeiro ou é falso? Olha, vamos tentar fazer o seguinte. Em vez de substituir, eu posso substituir, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. X pertencente aos naturais. Quem é o conjunto dos naturais? Ó, o conjunto dos naturais é isso aqui, né? 0, 1, 2. São os inteiros não negativos. E assim por diante. 0, 1, 2. Aí eu posso ir substituindo esses valores aqui. Tá certo? Aí, olha aqui, a importante é o quantificador. O quantificador pode tornar uma proposição verdadeira ou falsa. Depende do quantificador que é utilizado. Então, existe x. Será que existe nesse conjunto aqui um número que satisfaça essa sentença? Aí você pode testar, né? Ó, testa o 0. 0 ao quadrado é igual a 4? Não, isso aqui é falso. Mas aqui, ele não está dizendo todo x. Se fosse para todo x, já estaria falsa. Essa sentença toda aqui já seria falsa. Né? Por quê? Porque eu achei um x que não satisfaz. Mas aqui, como eu estou falando, existe x, eu tenho que continuar testando os outros. X igual a 1. Então, 1 ao quadrado é igual a 4? Não. Agora testa x igual a 2. 2 ao quadrado é igual a 4? Opa, então eu achei um x. Se eu achei um x, né? Então essa sentença, ela é verdadeira. Se eu achei um x, ela é verdadeira, ok? A outra maneira, em vez de substituir, como eu fiz na aula anterior, é resolver essa equação. Na aula anterior, eu resolvi, foi uma inequação, né? Aqui é uma equação, a equação é mais fácil. Olha, x2 igual a 4. Você faz assim, x2 igual a 4. Você está resolvendo a equação, pessoal, para achar os valores de x que satisfazem essa equação. Então, resolvendo aqui,
vai ficar assim, né? Ó, x é igual a mais ou menos raiz de 4. Então, x é igual a mais ou menos 2. Pronto, acabei de resolver a equação. O que esse resultado aqui? Esse resultado são os valores de x que satisfazem a sentença aberta, que satisfazem a equação. Ok? Então, somente para esse valor de x, essa sentença é satisfeita. E aí, vamos analisar agora o conjunto. Esses valores aqui, ó, mais ou menos 2, pertence ao conjunto que interessa na questão? Ó, x pertencente aos naturais. Olha, o menos 2, não. O menos 2 não pertence aos naturais. Mas o número mais 2, o mais 2, pertence aos naturais. Então, se o mais 2 pertence aos naturais, então existe um x. Então, existe esse x. E se existe o x, então é verdade, ok? Então, repetindo aqui, só rapidamente. Eu posso fazer substituindo os valores do conjunto, tá certo? Ou então eu posso resolver a equação ou a inequação para verificar os valores que tornam essa sentença verdadeira. E verificar depois se esses resultados estão dentro do conjunto especificado na questão. Tá bom? Então tem essas duas maneiras. Agora, na sequência aí, no início da página 31, eu coloco outro quantificador, né? Eu falei que existiam 2, mas eu falei que existiam fundamentalmente 2. Realmente são, fundamentalmente, tá? É o universal e o existencial. Esse outro que está aparecendo aí no início da página 31, ele é uma derivação do existencial. Ele é o quantificador existencial de unicidade, tá? Tem aí na página 31. Quantificador existencial de unicidade. O símbolo é esse aqui, ó. Existe um único. Então, é um E, né? Voltado para o lado esquerdo. E aqui é um traço vertical. Existe um único. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Existe um único x, né? X pertencente aos inteiros, tal que x ao quadrado é igual a 4. Aí, é verdadeira ou é falsa? Como eu falei para vocês, pessoal, tem duas maneiras de resolver isso aqui, né? Pega todos os valores desse conjunto aqui e substitui aqui, né? Não precisa pegar todos, né? Você vai verificando o seguinte, só pode existir um único. Então, se passar de 1, a proposição é falsa. Né? Se não existir nenhum também, a proporção é falsa. Se existir um único, aí sim ela é verdadeira, né? Mas quando é melhor, como aqui é uma equação simples de resolver, eu sugiro a vocês resolver a equação. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, bem simples, né? Já até resolvemos aqui à esquerda, né? Tá aqui, ó, tá resolvido aqui, ó. A solução é x igual a mais ou menos 2, a solução. Então, somente esses dois valores satisfazem essa proposição aqui, tá bom? Aliás, essa sentença, né? A sentença. Agora, vamos verificar se esses valores aqui estão dentro do conjunto especificado na proposição. O conjunto é o dos inteiros. O conjunto dos inteiros, o mais 2 e o menos 2, tá? Pertence aos inteiros. Então, se pertence aos inteiros, não está existindo um único, né? Aqui está dizendo que existe um único. Não. Aqui existem 2. Se existem 2, passou de 1, né? Então, a proposição é falsa. É falsa. Veja a diferença do anterior. A anterior foi verdadeira. Foi verdadeira porque existe x, existe, né? E no caso aqui, ó, pertencentes aos naturais, realmente só existia um. Então, eu até posso aproveitar, ó, fazer o seguinte, ó. Se fosse assim, estaria verdadeiro, ó. Estaria verdadeiro se fosse assim, ó. X pertencente aos naturais. Aqui estaria verdadeira a sentença. Isso aqui seria verdadeiro. Por quê? Porque pertencente aos naturais, desses dois valores aqui, só tem um. Né? Só tem o x igual a 2 que pertence aos naturais. Então, só existe então um x pertencente aos naturais que satisfaz essa sentença. Como só existe um,
então a sentença é verdadeira. Ok? Então, pessoal, então observem, né? Só mudar, né, mudar o quantificador, né, muitas vezes já torna, né, a proposição, muda o valor lógico da proposição. Também mudando, né, o conjunto aqui, também isso pode acarretar uma mudança no valor lógico. Tá bom? Pronto, então aí nós tivemos exemplos de quantificador universal e quantificador existencial. No material aí, na parte teórica, vem a parte de negação de proposições. Mas não vamos ver agora a parte de negação. Antes, vamos fazer alguns exercícios, tá, de questões aqui que eu coloquei no material. Vou começar aqui por duas questões que não são de concurso. Depois eu passo para as questões do CESP. Então, é na página 33, questão 1. Então, vamos passar aqui a página, tá? Página 33, questão 1. Tá aí, ó. Julgue as proposições seguintes quanto ao seu valor lógico, verdadeiro ou falso. Aí eu vou colocar aqui a primeira, tá? Que a primeira eu vou escrever aqui, ó. Para todo x. Aqui, ó, pessoal, estou escrevendo de maneira abreviada, tá vendo? Ó, eu não estou separando o quantificador do conjunto, não. Estou aproveitando, né? Estou fazendo aqui uma simbologia mais simplificada. Para todo x pertencente aos reais, x menos 4 é maior do que 9. Então, pessoal, quando a sentença for fácil de ser resolvida, é melhor você simplificar a sentença. Isso aqui é fácil de resolver isso aqui. Então, vamos primeiro simplificar aqui a sentença, resolver aqui a sentença, né? Então, aqui, ó, x menos 4 é maior do que 9, passa o 4 para o outro lado, fica x maior do que 9 mais 4. Então, x é maior do que 13. Pronto. Então, essa sentença aqui, ela só é satisfeita, né, só é verdadeira para valores de x maior do que 13. Então, agora você faz o seguinte, você vai verificar aqui o conjunto, né, o primeiro quantificador e também aqui o conjunto, tá bom? Olha, para todo x pertencente aos reais. Para todo x? Não. Somente para x maior do que 13. Então, como ele falou que era para todo, então a proposição é falsa. Ok? Porque o número 0, 1, 2, menos 1, menos 3 pertence aos reais e não satisfaz isso aqui. Então, a primeira sentença é falsa. Segunda sentença do nosso material. Existe x pertencente aos reais, x menos 4 é maior do que 9. Olha, aqui eu só troquei aqui o quantificador. Era o universal e passei para o existencial. A solução aqui é a mesma da sentença, maior do que 13. E aí, existe x pertencente aos reais? Existe, né, pessoal? Basta fazer, por exemplo, o x igual a 14. Se eu fizer x igual a 14, ó, satisfaz a sentença. Quer ver como satisfaz? Vamos ver aqui, ó. 14 menos 4 maior do que 9. 14 menos 4 é 10. 10 é maior que 9? É maior que 9. Né? Isso aqui está verdade. Então, existe o x. Então, se existe, a sentença 2 ela é verdadeira. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui a sentença 3 aqui, ó. Sentença 3. Para todo x pertencente aos reais, o módulo de x é igual a x, né? Aqui, ó, isso aqui significa módulo de x, valor absoluto do x é igual a x, tá? Olha, o módulo de x igual a x, quem é o módulo? Módulo é o valor absoluto do número. Então, o módulo de menos 4, bota aqui, ó. O módulo de... Vou dar um exemplo aqui, tá? O módulo de menos 4 é mais 4, é 4 simplesmente, tá? O módulo de 5 é 5, né? O módulo de menos 1/2 é 1/2. Então, é o valor positivo, tá? Do número.
Vamos lá, verificar então. Eu tenho que verificar o seguinte, o quantificador aqui é o universal, o conjunto são os reais, e aqui é a sentença, módulo x igual a x. Olha, o módulo de x igual a x, vamos pegar aqui por substituição. Vamos pegar, ele está dizendo que para todo x, né? Vamos pegar aqui, ó, já até pegamos já, né? O x igual a menos 4, tá aqui, ó. Tá? O x, vou até repetir aqui, vou botar outro número para ficar diferente isso aqui. Vou botar outro número aqui, ó. Vou pegar esse x aqui, ó, fazer igual a menos 3, tá bom? Esse x aqui igual a menos 3. Olha, para isso aqui ser verdade, o módulo de menos 3 tem que ser igual a menos 3. Módulo x igual a x. Então, módulo de menos 3 tem que ser igual a menos 3. Isso aqui é verdade, pessoal? Não, né? Módulo de menos 3 é mais 3. Então, isso aqui está errado. O módulo de menos 3 é mais 3. Então, pessoal, essa sentença 3, ela é falsa. Por que é falsa? Porque está dizendo que é para todo x. Se fosse existe x, aí existiria. Era só pegar um valor x aqui para positivo, x igual a 5, x igual a 10, que daria certo. Mas para todo x está errado. Então, essa sentença, ela é falsa. Vou dar um intervalo agora, daqui a pouco eu volto com a sentença 4 e a sentença 5.